Olá, sejam bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV brasileira, também na Prudente News 1070. Muito obrigado a você pela audiência. Estamos começando mais um programa para discutir os principais assuntos do Brasil, do mundo, aqueles que são destaques, principalmente no campo da política. E para a gente colocar em análise do nosso comentarista convidado, Adolfo Padilha. Vou falar no Adolfo, a gente começa com ele. Adolfo Padilha, o seu destaque para hoje. Bem-vindo, Adolfo. Fala, Eudes. Fala, amigos da TV brasileira, da Prudente News. Hoje é sexta-feira. Olha, o destaque de hoje é o resultado final da visita do prefeito Ed Thomas com outros prefeitos da Unipontal, lá em Brasília. Foram 3 dias de trabalho, visitando ministérios, conversando com deputados, senadores. Eu acho que o balanço geral de tudo isso, que demonstrou que a abertura que o prefeito Ed Thomas fez com esses prefeitos junto ao Palácio do Planalto foi muito positivo, né? A região, ela se fortaleceu em grupo. Isso é muito legal. Eu não me lembro de ter acontecido isso em outras vezes, não, né? A gente que tem uma região que precisa ainda de muita coisa, sempre tivemos muitas promessas de palanque em época eleitoral e poucas realizações. Eu acho que o prefeito Ed Thomas aproveitou sua amizade com o deputado federal Gilberto Nascimento, o Coronel Tadeu esteve com eles o tempo todo e com isso conseguiu agendar bastante reuniões produtivas. E, no geral, a gente viu que os prefeitos ficaram muito animados. Parabéns à iniciativa da Unipontal, parabéns ao empenho e dedicação de liderança do prefeito Ed Thomas e a todos os prefeitos que lá estiveram dispostos a unificar forças em prol da nossa região. Eu acho que isso foi muito legal e realmente deve se repetir mais vezes, que é muito importante, porque afinal de contas, quem não é visto não é lembrado, né, meu amigo Eudes Figueiredo? Ok, a gente vai começar falando do STF e também daquele inquérito que o Moraes preside, é o advogado, faz a função do Ministério Público, é o acusador. Pois é, Moraes determinou a prisão preventiva e extradição de Alan dos Santos. O ministro ordenou que o Ministério da Justiça e das Relações Exteriores inicie o processo de extradição do jornalista, que atualmente reside nos Estados Unidos. Muito bem, onde é que nós vamos parar, hein? Como é que vai ficar essa situação aí do Moraes, do Alan dos Santos, esse inquérito? E vamos saber aí do Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, é com você. Olha, Eudes, eu começo o destaque dessa lamentável decisão do Alexandre de Moraes, que realmente a gente não sabe até onde ele vai, né? A gente não sabe até onde vai o abuso de poder dele, essa é a verdade. O pedido de prisão do jornalista Alan dos Santos extrapola todos os limites da lei. Todos. O princípio da legalidade foi definitivamente abolido do Brasil no conceito de entendimento jurídico do senhor Alexandre de Moraes. E isso não é muito bom para a democracia. Manifestamos nosso apoio ao Alan e esperamos que a lei e a justiça voltem a prevalecer neste país. Isso é um comunicado de vários jornalistas e a grande imprensa continua querendo colocar o cara como blogueiro, né? Querendo desmerecer o canal Terça Livre. Mas eu pergunto o seguinte, cara, até onde vai o Alexandre de Moraes? E eu pergunto outra coisa, a quem nós vamos recorrer? Se o presidente Bolsonaro, que escreveu uma carta de paz, mas se esqueceu de colocar nessa carta de paz a não perseguição a jornalistas de direita e conservadores, ela ficou manca. Se o presidente Bolsonaro acha que com a carta apaziguou, parece que não. Parece que não apaziguou nada. Então eu dou um alô ao presidente Bolsonaro. Alô, presta atenção. Pessoas que apoiam aquilo que te elegeu, que é conservadores, família, estão sendo perseguidos, ameaçados de prisão. E isso, na verdade, é uma intimidação. O que ele faz é uma intimidação. Ele quer pegar os mais famosos para intimidar o baixo afegão aqui.
entendeu? Para intimidar aqueles que ainda não têm uma certa expressão de visualização. Isso é criar fatos para justificar o que eles querem fazer com as redes sociais, que é reter as redes sociais. Barroso, numa entrevista, o senhor Barroso, disse que a internet não pode ser palanque de pseudo-jornalistas. E o que nós fazemos com os pseudos ministros? Já que ele pode julgar o nível de grau de jornalismo porque discorda das ideias dele, da ideologia política dele. O que nós fazemos com esses ministros? Até quando nós brasileiros vamos ficar suportando essas decisões arbitrárias? Como disse aqui, o princípio da legalidade sendo totalmente desrespeitado, rasgado, jogado fora. É simplesmente um absurdo. E a quem nós vamos recorrer? Aqueles que estão achando graça? Ok, ontem foi um dia bem confuso em Brasília. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram exoneração de seus cargos ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem, segundo informou a pasta. Em nota divulgada no início da noite, o Ministério disse ainda que também deixarão os cargos a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. Olha, a pasta atribuiu os pedidos de demissão a razões de ordem pessoal, mas, segundo os órgãos, as solicitações foram feitas, assim, no caso informal, né, nos órgãos, mas de forma informal, foram feitas por conta da possibilidade do furo do teto de gastos do governo. Mas esse pessoal aí não quer participar dessa situação, não. Vamos lá, vamos saber do Adolfo Padilha como é que fica aí tudo isso por conta do Auxílio Brasil, né, Adolfo Padilha? Secretários de Guedes pedem demissão após proposta de drible ao teto. Você sabe quantos secretários de equipe econômica já pediram demissão, nos outros governos? Sabe quantos? Nenhum, né? Ou todos, ou vários. Só que nunca teve espaço na manchete. É mais uma narrativa criada para demonstrar que o governo está desmantelando, que o governo não entra num acordo, que o governo está perdendo apoio interno, que o governo agora vai cair a casa. É difícil. O que a gente tem que entender é que tem uma diferença desse governo para os demais governos. Todos esses cargos foram escolhidos a dedos pelo ministro Paulo Guedes sem qualquer tipo de interferência do presidente da República. Mas isso ninguém disse. Isso ninguém falou na época, né? Que o presidente, além de ter escolhido seus ministros da forma que ele quis, pessoas capacitadas, deu a cada ministro a possibilidade de escolher seus auxiliares diretos sem interferência política. Mas ninguém falou disso. Agora eles saíram por uma razão qualquer e virou manchete, como se o governo estivesse desmanchando. O que vocês têm que entender, que está me ouvindo aí, que esses secretários pedindo demissão são pessoas que atuam forte e com competência na vida privada, no setor da economia. Talvez eles tiveram algum interesse, sim, incomodado, porque a pressão política, a ameaça constante que membros desse governo recebem, não é todo mundo que consegue engolir. Isso acontece com pessoas boas e competentes na esfera federal, na esfera estadual, até mesmo na esfera municipal. Então eu não prejulgo. É legal? Alguma coisa não saiu conforme combinado? Concordo. Mas virar manchete, pauta, é um pouco de exagero para aqueles que querem criar uma narrativa que o governo se desmancha. É isso que eu acho. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais Entre Linhas para você. Um tempinho só, já estamos de volta. Olá, muito bem, já estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Olha, no dia em que o governo acertou um acordo para modificar a regra do teto de gastos, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um benefício para caminhoneiros, sem, porém, informar a fonte de recursos. Os números serão apresentados nos próximos dias. Vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros vão receber uma ajuda para compensar o aumento do diesel. O presidente falou em torno de R$ 400.
Será que o dinheiro vem? Todos esses caminhoneiros autônomos estão falando em parar de trabalhar no dia 1º. E o presidente está tentando alguma solução para que isso não venha afetar também o seu governo. Vamos lá, Adolfo Padilha. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem dois aspectos que a gente tem que avaliar isso. Primeiro, ele tem que tomar muito cuidado para não virar um governo populismo, né? Que é o que estão tentando taxar agora. Os governos anteriores eles podiam fazer qualquer tipo de ajuda que era um trabalho caracterizado como de igualdade social, né? Socorrer os menos favorecidos era igualdade social. Agora é 100% populismo. Mas eu, particularmente, acho que o governo deve tomar cuidado com isso. Claro que existe uma explicação para isso. Atendendo aí por volta de 800 mil caminhoneiros, não vai faltar abastecimento nos supermercados, que é uma tendência mundial, viu, gente? Não é coisa do Bolsonaro, não. Na Alemanha já falta muito tempo, na Inglaterra já falta muito tempo, nos Estados Unidos começou a faltar algumas coisas, só você vê na internet, aquela mesma internet que os ministros do STF tanto odeiam, tanto repudiam, como a oposição do Bolsonaro também, porque ela permite que a gente não seja mais dominado pela informação de um grupo só, de um interesse só, de um comando só. Então basta você pesquisar na internet e você vai ver que a crise econômica é mundial, que já falta alimentos, já falta abastecimento, já tem coisas que faltam nas prateleiras de supermercados mundo afora. E aqui no Brasil não será diferente. Aqui no Brasil é o fique em casa. E hoje é engraçado que você vê pessoas que defendiam o fique em casa em nome da vida, enquanto pediam iFood, hoje criticando o governo, falando da falta da incompetência do governo. São tão cara de pau essa turma da pantufinha, que é só a gente puxar os vídeos deles anteriores, inclusive aqui, viu? Inclusive aqui na rádio passou alguns aqui, tempos atrás também outros, que era o defensor do fique em casa, e agora estão indo para a 3ª, 4ª dose da vacina falando que a culpa é do presidente, né? Desmerecendo, esquecendo tudo aquilo que falava aqui. Aqui e a nível nacional tem muitos na internet fazendo isso. Que chega a ser, como diria Boris Casoy, uma vergonha. Então o presidente Bolsonaro, para finalizar, eu acho que ele só tem que tomar cuidado com isso. Nós não elegemos um governo para ser populista, mas um governo que coloque esse país no rumo. Tá difícil, né? Não deixar ele trabalhar um dia sem ataque. Mas ele ainda está lutando e está tentando. Enquanto não desiste, ele só tem que tomar cuidado para isso, para não cair na mesmice de outros governos anteriores, que a gente já assistiu essa história de querer começar a atender muito, enquanto isso o dinheiro some e com isso os benefícios mais sérios, como estrutura, educação, enfim, saúde, né? Principalmente aquelas que foram desviadas para construir estádios, né? Que a saúde a gente via depois, isso não pode ocorrer de forma alguma. Ano eleitoral complicado, vai vir uma crise mundial econômica que já se assombra por aí, já é uma marolinha que está vindo aí, que não vai deixar de ser marola, vai virar uma onda. Então o presidente e o seu governo têm que estar preparados para isso. E olha só, o Senado aprovou ontem, por unanimidade, o projeto que concede auxílio emergencial de até 2 bilhões para Santa Casas e hospitais filantrópicos que participam de alguma forma no serviço complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto, de autoria do senador Luiz Carlos Reis, segue para a Câmara dos Deputados. E um dos objetivos, segundo os parlamentares, é ajudar na manutenção de atendimentos à população. Adolfo Padilha. Aí um projeto de lei interessante, né? Porque as Santas Casas, com a demanda ainda pós-pandemia, ou a gente poderia dizer num outro momento da pandemia, porque a pandemia ainda existe, né? Não no número assustador, mas ainda está aí. As Santas Casas e os hospitais filantrópicos vivem lotados, vivem precisando de ajuda. Então, 2 bilhões ajuda muito, mas melhor seria 7 bilhões, né? Pegava os 4, 5, que é aí que custa os nossos deputados e senadores, mais 2 daria 7, seria muito melhor. Mas eu acho que é um auxílio muito importante. Esse sim é o auxílio que eu acabei de falar, né? A gente tem que prestar, o governo tem que prestar atenção em ações estruturais da saúde, da educação, o atendimento imediato ali de quem precisa. O Brasil não pode mais permitir cenas de gente em corredores, que nem a gente via muito no passado. Enquanto a gente via hospitais lotados e estádios vazios, né? Estádios de última geração vazio e hospitais com estrutura toda trincada, faltando um monte de coisa e um monte de gente no corredor.
Então a gente tem que trabalhar muito e solicitar muito e pressionar muito os nossos políticos para que isso não aconteça mais. Então um projeto onde 2 bilhões de reais são para auxílios de Santa Casa e hospitais filantrópicos, ele é muito bem-vindo. É um momento oportuno para isso. Mas poderia ser mais dinheiro ainda, né? Tem muito dinheiro jogado fora na estrutura do país. A estrutura administrativa do país custa muito caro e eu acho que 2 bilhões é uma boa alternativa, é uma boa iniciativa. Mas nós precisávamos de muito mais dinheiro do que isso, porque afinal de contas, Santa Casas e os hospitais filantrópicos é a primeira porta quando alguém precisa de um hospital e precisa ser atendido. E olha só essa notícia aqui que está no site poder360.com.br. A votação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde sobre recomendações contrárias ao uso do kit Covid em cuidados pré-hospitalares teve empate na quinta-feira. A comissão enviou um relatório com as diretrizes para consulta pública, mas sem um parecer favorável ou desfavorável. A comissão assessora o Ministério da Saúde em relação a incorporar, excluir ou alterar tratamentos médicos no SUS. A votação acabou empatada, sem o voto do representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O gerente-geral de medicamentos da agência, Gustavo Mendes, deixou a reunião para entrar em um voo para Brasília. O placar ficou 6-6. Vamos lá, Adolfo Padilha, que está por trás dessa notícia, hein, Adolfo? Enquanto a ciência no mundo todo já está dividida sobre os tratamentos preventivos contra o coronavírus, né? Enquanto a ciência no mundo todo tem vários médicos que já avaliam e tem outro ponto de vista sobre a evolução do vírus, a evolução dos tratamentos preventivos antes da internação, no Brasil continua essa discussão política. Se o presidente Bolsonaro não tivesse dito nenhuma vez o nome ivermectina ou qualquer outro nome sobre o kit Covid, isso não estaria nem sendo tratado. Os médicos estariam aí, como muitos fazem hoje, muitos médicos fazem, mas preferem não comentar para não entrar na briga política que virou isso, usando, mas caladinho. É cansativo ficar falando disso, né? Mesmo para uma pessoa que tomou como eu. Tomei e tomaria de novo. E aí, vou ser preso por isso? Eu sou negacionista por isso? Negacionista é você, que defende e lutou por uma vacina emergencial, que está aceitando tomar a terceira, a quarta dose, está aceitando o passaporte sanitário e acha que você que está certo, né? E eu sempre defendi aqui e defendo que a vacina não seria a cura. Pode puxar meus vídeos aí, diferente de outros que participaram no programa comigo aqui, que hoje fazem discurso na rede social. Eu sempre defendo, a vacina é importante, mas não ia curar e não vai curar. Não se cria uma vacina em 2 anos, a ciência não avançou tanto assim. Não é nem porque a ciência não avançou tanto assim, é porque é o tempo de mutação do vírus, entender todo o comportamento dele. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre isso. Então seria impossível criar uma vacina com 100% de solução. É por isso que os laboratórios colocaram lá não se responsabilizar por efeitos colaterais, né? E tem gente que está indo na terceira, quarta dose, vai virar que nem o filme Tubarão, daqui a pouco está na 12ª, né? E daí? E ninguém vai questionar nada? Vai ficar pegando no pé de tratamento preventivo, de tratamento que pode amenizar o problema? Como a vacina. A vacina hoje já tem estudos que dizem que ela é importante porque ela tira a agressividade do vírus. Então tem que tomar. Eu tomei a Janssen, de uma dose única. Entendeu? Então eu posso falar, porque se eu não tivesse tomado, neguinho ia dar pancada aqui, a minoria que grita, chega a arder os ouvidos, mas o meu, para isso, ele tem tratamento especial, né? Negacionista é você, que nega a esperança, que nega o conhecimento de médicos, que nega o outro lado da ciência, que fala sobre as possibilidades do tratamento preventivo. Você é negacionista, eu não. Eu vendo e divulgo a esperança de que a gente vai se livrar desse vírus, né? Pode ter certeza disso. Eu não acredito em vírus que a gente combina feriado, eu não acredito em vírus que a gente combina, dentro do ônibus não pega, no caixa do mercado não pega, no caixa da Caixa Econômica Federal não pega, o cara do iFood também não pega. Esse vírus aí, quem acredita é você. Eu não acredito nele. Ok, é isso aí. Estamos ficando por aqui com o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado. A gente volta a se falar no nosso próximo programa. Grande abraço para todo mundo e até lá.